tenha deixado e deixe as graças do céu, do seu Filho Jesus misericordioso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, meus queridos e minhas queridas, nós estamos diante de uma revelação espantosa. Uma revelação que nós acabamos de ouvir aí em Marcos, no capítulo 6, versículo 5. Não pôde Jesus fazer milagre algum, curou apenas poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Este, infelizmente, meu querido e minha querida, é o retrato triste também presente na vida de muitos cristãos dos nossos dias. Por isso eu gostaria que você permita que o Espírito Santo neste momento tire todas as tuas distrações, porque nós não podemos viver a nossa fé cristã de um modo assim como se nós fôssemos mendigos. Nós não podemos viver a nossa fé cristã como se Jesus tivesse ido embora e nos deixado sozinhos, desamparados. Não, nós temos que entender que o Evangelho de hoje deseja despertar em nosso coração aquela fé que tem que permanecer até o último dia, até o último instante, no coração daqueles que realmente caminham com Jesus vivo, Jesus ressuscitado. Quantos, meus queridos e minhas queridas, frequentam a igreja sem crer, sem viver o poder de Jesus para mudar as suas vidas, continuam numa vida medíocre, numa vida de pecado, numa vida de erros, de enganos, não acreditam que Deus possa mudar a sua vida, não mudam, não deixam mudar. Quantos que não acreditam que os seus familiares podem mudar? Quantos que não acreditam que Deus tem o poder de libertar os oprimidos das forças malignas, curar os enfermos, abrir as portas que estão fechadas? E procedendo deste modo, quem faz isso torna a mensagem de Jesus algo sem muita utilidade para a sua vida. Ser cristão significa entender a promessa específica que Jesus nos deu lá em João, no capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, eu pergunto para você, você crê em Jesus? Sim. Espera antes de responder, porque Jesus vai continuar aqui dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Isso significa, o pecador encontra Jesus, sai do pecado, não fica mais nessa vida de pecado que o demônio traz. Amém? Quando alguém encontra realmente a Jesus Cristo, é tirado do vale escuro da tristeza, do desânimo, do pessimismo, para encontrar a coragem, a esperança. Quando alguém encontra realmente a Jesus Cristo, para de ficar se lamuriando toda hora, sempre, de tudo e de todos, mas descobre em tudo e em todos, na alegria e também no sofrimento, descobre que Deus está ali e não tem motivos para ficar chorando, porque não está sozinho nessa luta que está talvez travando. Sim, Jesus está dizendo, manarão rios de água viva. E Jesus fala deste Espírito Santo, o Espírito Santo que nós recebemos na graça do nosso batismo, que nós entristecemos, muitas vezes vivendo aquela fé meio triste, aquela fé meio parada, meio desanimada. A pessoa entra na igreja como se fosse uma cruz, ir para a Santa Missa,
A pessoa entra na igreja com aquela cara, né, que está indo para celebrar a sua própria morte. Não. É a gente descobrir que o verdadeiro cristão, todos os dias, vive como se fosse o primeiro dia do seu encontro com Jesus, o primeiro dia da sua conversão. Por isso o cristão, ele tem que estar atento para que possa viver com entusiasmo e santidade. Entusiasmo por uma razão muito simples. Para agradar a Deus, não podemos ser parados, conformados, tristes e sem determinação, colocando dificuldade em tudo. Ah, hoje está frio. Ah, hoje está quente. Ah, Aparecida é muito longe. Ah, o terço é muito comprido. Ai, a oração é difícil. Ai, eu vou ter que ver aquele padre. Então veja, isso não é entusiasmo. Entusiasmo é aquilo que diz o Salmo, que a gente levanta e a gente fala: este é o dia que o Senhor fez, dia de alegria para eu ser feliz. Amém? E está chovendo, está trovejando, acabou a luz, tem barro, está alagado. Este é o dia que o Senhor fez para eu ser feliz. E não aquilo lá, a gente sai, né? A gente sai aí, já sai estressado, já sai, né? Vivendo aquele dia como se fosse o dia do castigo. Não, entusiasmo, que nós temos que refletir quem nós encontramos de fato em nossa vida. Entusiasmo para mostrar que a nossa presença aqui não é algo qualquer, mas nós estamos aqui porque nós sabemos que não podemos ir para outro lugar. Não existe nada que possa nos dar aquilo que só Jesus Cristo dá para nós. Segundo, santidade, porque sem a santidade nós não veremos a Deus. Ser santo significa ser separado da maldade, da mentira, da desonestidade, da corrupção, das coisas erradas, para viver a integridade da mente, das palavras e das atitudes. O que é errado, o que é certo é certo. Para o cristão não existe, né, ficar em cima do muro, ou é certo ou é errado. Amém? Amém? Amém. Ser cristão não é ter uma fé light, né? Uma fé, né, que eu vivo aquilo que me interessa. Não. Ser cristão significa seguir a Jesus Cristo e saber que aquilo que Ele nos pede não é pesado, não é difícil, não nos tira a felicidade, mas ter a grande certeza, a certeza que Jesus Cristo nos dá o melhor para a nossa vida. Amém? E aí então, meu querido, surge uma questão importante. Porque os milagres se tornam raros muitas vezes na vida das pessoas e inclusive, às vezes, até na própria igreja. O primeiro motivo é que alguns vêm para a igreja e não entendem que na igreja tem que fazer silêncio. Amém? Às vezes ficam conversando, às vezes saem, às vezes pegam lá o celular, ficam na rede social. O que é que estão aí? Né? Será que me tuitaram? Será que me retuitaram? Né? E não sei mais o quê. Tudo isso é próprio do quê? Desculpe eu até falar e não se ofenda. De uma fé superficial. De uma fé de verniz. Uma fé sem profundidade. Porque a fé de profundidade não vem à igreja simplesmente porque se eu não for na missa eu vou para o inferno. É triste ter esse mandamento. Eu acho muito triste. Esse mandamento a igreja teve que fazer porque as pessoas já não estavam indo mais na missa, né? É igual a gente precisa de um radar e de uma multa com pontos para a gente não passar a velocidade. Senão a gente passa a velocidade. A gente precisa de uma multa para a gente poder usar o cinto, né? Senão a gente não usa. E a gente não percebe que não usar o cinto a gente voa, né? A gente voa.
se a gente não usa o cinto num acidente. Então, veja, teve que ser feita essa que nós temos que participar da missa aos domingos e dias santos de guarda, senão é pecado mortal. Mas como é triste ver gente que vai, ai meu Deus, né? Vamos logo para a missa para a gente se livrar disso e assim depois a gente aproveita o dia. Não é assim que alguns falam. Outro dia eu ouvi isso daí de uma pessoa, vamos na missa do sábado, assim a gente fica com o domingo livre. O sábado é válido, porque biblicamente já é o domingo. Amém? Biblicamente o horário da noite, não é meio-dia também, né? Mas o horário da noite, né? Já é o outro dia biblicamente. Mas eu não vou simplesmente para me livrar, para cumprir a obrigação. Porque a igreja não é clube, associação de bairros. A igreja é o lugar, eu já tenho repetido isso várias vezes, é o lugar da presença de Deus, onde Deus nos alimenta a fé. E quando os primeiros cristãos começaram a construir as primeiras igrejas, logo depois que Constantino deu a liberdade para todas as religiões, os primeiros cristãos começaram a dizer, primeiro, que quem inspira a construção de uma igreja é Deus. Segundo, que quando a gente entra na igreja, nós estamos num pedacinho do céu. Por isso temos que entrar com atenção. Não é entrar, como alguns fazem, como se estivesse entrando no shopping center. Não é entrar como se estivesse entrando no mercado de peixe. Mas é entrar, né, sabendo que é o lugar da presença de Deus. O solo, né, exige que a gente tire o sapato, mas não precisa tirar o sapato, né, no sentido físico, mas é tirar realmente o quê? Aquela coisa que a gente não consegue ficar calado. Entrar e saber, aqui é Deus que vai falar. Fala, Senhor, o teu servo escuta. Amém? Por isso, a gente entra na igreja, a gente sabe que a porta lembra Jesus, que diz, eu sou a porta. Por isso a gente vai ali, né? Não precisa se lavar como alguns fazem, pega água benta e começa a se lavar. É só um pouquinho assim, né? E põe, e faz o sinal da cruz, recorda a graça do nosso batismo, né? Que nós recordamos com a água benta, né? A graça santa do nosso batismo. E se lá está o Santíssimo com alegria, nós fazemos, né? Nós nos ajoelhamos em sinal de reverência. A primeira coisa não é fazer aquilo que a maioria faz, como vai fulano, e vira um mercado de peixe a igreja, né? Não, a primeira coisa do apaixonado é entrar com atenção e falar, Jesus, eu estou aqui, falar com Ele. Por isso chegar sempre antes para conversar e se preparar espiritualmente, amém? Então veja por que os milagres não acontecem? Por causa dessas pequenas coisas. A fé tem que ser sustentada, a fé tem que ser alimentada, nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos, porque o demônio, dizem os mestres espirituais, São João da Cruz, também Santa Teresa de Ávila, ela vai dizer que o demônio não tem medo de quem começa a frequentar a igreja, porque começar a frequentar, todo mundo pode. O demônio, ele tem medo daqueles que mesmo atravessando por dificuldades e tribulações, permanecem fiéis, porque estão atentos, estão vigiando, e estão usando as armas espirituais da oração, da palavra, da Eucaristia, da visita ao Santíssimo, da confissão regular, da oração do Santo Terço. Estão usando as armas espirituais para que não sejam derrubados. Por quê? Porque o demônio, ele não vai correr atrás de quem já está lá na rede dele, lá fora. Esses ele não se preocupa. Tanto é, por exemplo, na devoção do Sagrado Coração. Para quem o Sagrado Coração falou? Para quem estava fora da igreja? Quem lê com atenção o que Santa Margarida Maria diz que Jesus falou para ela, ele falou para quem estava na igreja. Ele chamou a atenção de quem estava na igreja, que se diz cristão e não o é.
Ele falou para o rei da França primeiro, e depois falou para todo mundo, que está na igreja e não é. Amém? Então, é descobrir por que os milagres não acontecem. Primeiro, por esse descuido espiritual. A gente tem que estar atento, descobrir isso. Depois, a outra coisa está ali em Marcos 6,6, que Jesus disse, ali o Evangelho diz que Jesus se admirou com a desconfiança deles. A falta de confiança vem justamente daí. Nós não ficamos atentos, nós não vigiamos, e aí então, o primeiro problema que vem, onde está fulano? Ah, fulano teve um problema, né? E ele ficou tão revoltado que ele se afastou. Pelo amor de Deus. Amém? Pelo amor de Deus. Né? Aonde fulano está? Ah, ele foi lá no benzedor. Por que ele foi no benzedor? Eu vou dizer para vocês da conversão de um muçulmano. Como é que ele se converteu? Um muçulmano hindu. Eu vi o testemunho dele na internet essa semana. Lendo o Alcorão, que é o livro sagrado deles, ele descobriu que Jesus é Deus. Primeiro ele percebeu que Maomé aparece 2 vezes no Alcorão, Jesus aparece 4. Segundo, ele percebeu que lá está escrito que Jesus nasceu de Maria sem que ela tenha tido contato com o homem. Maomé nasceu do contato dos pais deles, pai e mãe, como todos nós nascemos. A outra coisa que ele descobriu é que Jesus morreu e subiu para o céu. Maomé morreu e foi para o túmulo. Depois ele descobriu que a Bíblia diz que Jesus, o Alcorão, diz que Jesus é a palavra de Deus. O Alcorão não diz nada sobre isso de Maomé. Aí, ele foi perguntar para o professor do Alcorão dele, né, se é palavra de Deus, pode ser criatura? O professor ficou confuso. Se é a palavra que Deus diz, não é criatura, é criador. E, portanto, é Deus. Aí o professor perguntou, mas como Deus pode ter um filho? Aí ele pegou um trecho do Alcorão, onde está escrito que Deus pode ver sem os olhos, Deus pode falar sem a boca, Deus pode ouvir sem os ouvidos. E aí ele completou, se Deus pode ver sem os olhos, pode falar sem a boca, pode ouvir sem os ouvidos, Deus pode ter um filho sem ter uma mulher. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Se Jesus é a palavra, e essa palavra se fez carne, Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. É isso que nós temos que ter a consciência. E esse homem, sabe o que aconteceu com ele? Ele não pode mais voltar para a Índia. A família dele, por costume, lá da região dele, tem o direito de matá-lo. No cemitério foi feito já um túmulo, como se ele estivesse morto. Como se ele estivesse morto. Mas ele diz assim, eu não me arrependo, porque eu encontrei aquele que transformou a minha vida, Jesus Cristo. Respeito, como nós temos que respeitar, quem tem outra crença, não temos que discutir e nem brigar, né? Mas ele dizia, eu encontrei Jesus, que é o meu Senhor. Então, é por isso, meus queridos, é por isso que a desconfiança o que é? É aquele tipo de cristão, né? Ah, eu acredito. Ah, você acredita, tá bom. Você vai na missa? Ah, não. Não. Então você está igual ao diabo. Ficou bravo comigo? Que eu falei isso? Não fique bravo, porque a Bíblia diz que o diabo crê que Deus existe. O diabo sabe que Deus existe. E nem por isso ele deixa de ser diabo. Né? Vai lá na cadeia, o estuprador, o assassino, o criminoso, o assaltante, lá o corrupto, né? Todo esse bando de corrupto aí, tal. Pergunta para eles se eles creem em Deus. Todos vão falar que creem em Deus. Mas o ato deles mostra que eles creem em Deus?
Não. Não é crer, mas é viver. Amém? Crer é viver realmente o nosso Deus. Então os milagres, eles acontecem. Os milagres existem. Mas nós temos que ser capazes de realmente deixar Deus agir. Nós temos que aprender realmente a fazer nossa a palavra. Então, quando a gente vai para a igreja, a gente tem que ir para a igreja e falar assim: Senhor, eu não vou para a igreja com o tempo contado. Amém? Você não vai com o tempo contado para um churrasco, vai? Você não vai com o tempo contado no show do Roberto Carlos, vai? É o Roberto Carlos que acaba logo o show, pega o helicóptero e deixa todo mundo lá no navio. Amém? E ele, vai embora. Amém? Mas você não vai com o tempo contado. Se ele fizer um show de 3 horas, você fica no show de 3 horas. Fica ou não fica? Se você gosta do Roberto Carlos, do Fábio Júnior, do Fábio Júnior, ou não sei mais de quem aí que você gosta, né? Do Cristiano Araújo que faleceu, que Deus o tem, ele praticava, ele ia na missa, né? Ele ia na missa, por aquilo que nós vimos o padre lá falando, né? Então veja, é muito importante a gente descobrir, a gente vem à missa, né? A gente vem à missa por prazer. Então a gente coloca aquela roupinha melhor que a gente tem. Não é roupa de luxo não, gente. Mas tem que ser a roupa que a gente iria para um lugar bonito. Às vezes a gente vê, né, algumas pessoas que vêm de qualquer jeito, né? Não, né? Põe aquilo que você tem de melhor, não é de luxo, não é coisa de marca, não. Não estou falando isso. Mas é jogar uma água de cheiro, pentear o cabelo, tomar um banho que é domingo, né? Apesar da falta de água, né? Então, descobrir, eu vou para a festa das festas, que é o encontro com Jesus que me abençoa. Posso entrar um farrapo, mas se eu entro com o coração, eu saio renovado nas minhas forças. Agora, tem gente que não presta atenção, fica ali só pensando no seu problema, e aí olhando no relógio. Claro, a missa é chata. Amém? A missa é chata para esses. Mas quem entra com o coração, sai levando milagres para a sua vida. Curve a sua cabeça, repita comigo: Pai querido, dai-me a graça de não deixar o diabo me enganar, tendo uma vida de aparências, tendo uma fé light, mas enche-me com o Espírito Santo, para que um rio de água viva possa todos os dias jorrar em meu coração. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,